Todos os povos se comunicam através de uma língua que consideram única. Falam sobre sentimentos, ideias e histórias, usando feições, gestos e sons. Sons esses que são ordenados de maneira única, mas usando estratégias que são mais comuns do que podemos imaginar. A Ásia é lar de vários desses povos com línguas únicas e estratégias compartilhadas. O que essas línguas têm em comum entre si e no que elas diferem? O que essas línguas compartilham com o português? Entender mais sobre as línguas do continente nos ajuda a entender não só a região, mas também a compreender o que faz de nós humanos. Feito pelo linguista e coordenador do Núcleo de Estudos Asiáticos da Universidade de Brasília, Marcos Tanaka de Lira, começa agora mais um capítulo do minicurso Línguas Asiáticas e Universais Linguísticos. Olá! Começa aqui o nosso minicurso Línguas Asiáticas e Universais Linguísticos, e essa é a primeira aula, uma introdução às línguas asiáticas e à linguística funcional tipológica, que é a linha teórica que a gente vai usar nos próximos dias. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira parte, a introdução às línguas asiáticas. Nessa introdução, a gente vai tentar buscar responder as seguintes perguntas. O que são famílias linguísticas? Quais são as principais famílias linguísticas da Ásia? O que são zonas de convergência? E quais são as línguas nas quais a gente vai focar nos próximos dias? Então, começando pelo início, famílias linguísticas. Talvez todo falante de português já tenha percebido que algumas línguas são mais parecidas entre si do que outras. E a gente vai tomar como base aqui o nosso bom e velho português. Por exemplo, se você for para a fronteira com a Argentina ou com a Colômbia, talvez você perceba que o português é mais próximo do espanhol do que, por exemplo, o finlandês. Se você ganhar umas férias em Helsinki, você vai notar que é um pouquinho mais difícil falar com os locais do que se você for para Buenos Aires. O espanhol também é mais próximo do que o português do que o nepalês. É fácil constatar isso se você tentar ir para Montevidéu e para Katmandu e tentar falar com os locais também dessas duas cidades. Você vai notar que uma língua é um pouquinho mais fácil de entender para quem só fala português do que a outra. Mas será que o português tem parentesco com o finlandês? Ou com o nepalês? Se tiver, qual dessas duas línguas é mais próxima do português? Para responder essa pergunta, a gente tem que falar do Sir William Jones. Ele era um poliglota inglês, estudou em Oxford, publicou a tradução de um livro persa e ficou muito famoso por isso, mas ele não era da área de linguística. Ele era da área de direito e, inclusive, ele primeiro começou atuando no país de Gales e depois na Índia, que na época estava com os britânicos. Lá, ele fundou a Sociedade Asiática na cidade de Calcutá, que então era a capital da Índia Britânica. Quando ele chegou lá, ele começou a perceber algumas semelhanças entre as línguas locais e as línguas europeias que ele conhecia. Querendo ou não, o português é uma língua de origem europeia, e isso permite então que a gente possa sentir o que ele sentiu na época. Bom, antes, vamos pensar um pouquinho. É perfeitamente possível que duas palavras em duas línguas diferentes sejam muito parecidas uma com a outra por pura coincidência ou por empréstimo. Por exemplo, se você vê a palavra dedo, né, em português, você fala rápido, dedo, né, acho que é dedo. E se você for pegar a palavra mão em japonês, que é te, você pode achar a, te e dedo ter algum parentesco. Mas é só uma coincidência. Garanto, não tem aí parentesco nenhum. Se você for olhar também a palavra banana em japonês, eu não preciso dizer para vocês o que ela significa. Significa banana. E é um empréstimo. Então, não necessariamente isso quer dizer que o japonês e o português possuem uma origem comum. Não é o caso. Agora,
No caso do português do nepalês, se a gente for dar uma olhada nos números de 1 a 10, a gente nota uma coisa sistemática e curiosa. Vamos ouvir agora um falante nativo de nepalês contando de 1 a 10 e percebe se você não consegue reconhecer alguma coisa nos números 2, 3, 7, 8, 9 e 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Parecido, né? E percebe que nos 4 últimos números parece sempre que você troca, né, as vogais por A, O, coisa assim. Você tem as consoantes são bem parecidas e as vogais é que mudam. Tá notando uma semelhança aí? Uma coisa bastante sistemática? Pois é, foi o que o Sir William Jones percebeu. Então, no dia 2 de fevereiro de 1786, ele falou para a sociedade asiática: a língua sânscrita, independente de sua antiguidade, é de uma estrutura maravilhosa. Parênteses, a língua sânscrita que ele está falando é uma língua antiga do subcontinente indiano, da qual a língua nacional hoje da língua, o hindi, e do Nepal, o nepalês, tem um parentesco. Voltando. A língua sânscrita é mais perfeita do que o grego, mais copiosa do que o latim e mais refinada do que ambas, mas ainda tem uma grande afinidade com ela, tanto nas raízes verbais como nas formas da gramática, mais do que poderíamos esperar por acaso. Tão grande, de fato, que nenhum filólogo poderia examinar todas as 3 línguas sem acreditar que vieram de uma fonte comum. Outro parênteses, filólogo era a palavra antiga para linguista, né? Quem estudava diferentes línguas. Nessa fala do Sir William Jones, a gente tem 2 ideias importantes. A primeira é o que hoje a gente chama de protolíngua, que mostra que diferentes línguas podem compartilhar uma mesma origem, né, que seria uma língua-mãe, uma origem comum. No caso, ele comenta que o sânscrito, o grego e o latim devem ter uma língua, né, a mãe comum, uma origem comum, uma protolíngua, da qual elas têm vindo. E diferentes línguas que vêm de uma mesma protolíngua pertenceriam a uma família linguística. Tudo bem? E a gente pode ver, então, que as relações entre essas línguas elas têm várias características que mostram que elas talvez tenham muito mais entre si do que pura coincidência. Se você for conjugar, por exemplo, os verbos em português e em russo, tudo bem? Vamos pegar o verbo ver. Em português, vejo, vês, vê. E lembra que antes no verbo ver tinha um D aí, que aparece na palavra vídeo, vidente. Tudo bem? Se a gente for olhar em russo, я вижу, видишь, видит. Percebe que você tem uma forma bastante parecida de conjugar, né? Você tem vejo, vejo, vês, esse s no final. Se você for carioca, vês, fica melhor ainda, né? Tu vês, vides, e aí vê, vide. Então, é muita coincidência as 3 línguas terem uma conjugação verbal parecida sem ter uma origem comum. Tudo bem? Mas antes da gente começar a elaborar as famílias linguísticas e começar a dizer que as línguas todas, por causa de algumas coisas parecidas, são parentes, a gente tem que tomar um cuidado com as chamadas zonas de convergência. Tudo bem? Línguas em contato.
mesmo que não tenham uma origem comum, elas podem apresentar algumas convergências, tanto na gramática como no sistema fonológico, nos sons que os falantes usam. A gente vai falar mais sobre isso amanhã. Mais ou menos é aquele ditado: diga-me como quem andas e te direi quem és, só que na área da linguística. Por exemplo, na Europa é bastante comum que as línguas tenham artigo definido e indefinido. O português é um caso. Você tem, o artigo definido e o artigo indefinido. Por exemplo, o gato, um gato. Concordância verbal em número e pessoa. Você só tem consoantes nos quais o som é expelido, Você coloca o som para fora. Não é o caso em todas as línguas do mundo. A gente também vai falar sobre isso amanhã um pouquinho mais. A ordem sempre é sujeito, verbo, objeto, Eu vi o gato, por exemplo. E você, diz do que você está falando, qual é o tópico, com uma entonação, ou com uma ordem de palavra. No Sudeste Asiático você tem, por outro lado, várias línguas que não são parentes entre si, que apresentam pouca morfologia. A gente vai falar sobre morfologia no último dia. Não tem flexão de tempo, número ou pessoa, geralmente. Então, no lugar de falar eu vejo o gato, eu vi o gato, eu verei o gato, você só fala eu ver gato amanhã, eu ver gato ontem. Pronto. Geralmente essas línguas têm 9 vogais, também tem a mesma ordem, como na Europa, de sujeito, verbo, objeto. Mesmo quando as outras línguas da família linguística tendem a ter o verbo no final, mais sobre isso no terceiro dia, e geralmente eles falam tópico, comentário. A gente geralmente, em línguas europeias, trabalha mais com sujeito e predicado. Você deve ter estudado na escola um pouquinho disso, mas a gente vai falar também mais adiante. Tudo bem? O que importa aqui é o seguinte: tudo isso que eu falei não necessariamente se dá porque as línguas tiveram uma origem comum. Também não é tão fácil dizer se duas línguas são mesmo parentes ou não. No caso do nepalês e do português, a gente tem bastante material falando sobre isso. Você tem várias línguas com as quais você pode comparar. Mas nem sempre é assim tão fácil. Por exemplo, nas línguas asiáticas, você tem o que se chama da hipótese altaica. Tudo bem? Esse tronco altaico seria um conjunto de famílias que ia ter uma origem comum, assim como o português teria uma origem comum com o nepalês. E essa hipótese tem muitos argumentos a favor e muitos argumentos contra. Talvez você já tenha ouvido falar dizer, por exemplo, que o turco e o japonês, e o coreano e o mongol são todos línguas parentes. Quem diz isso está pensando na hipótese altaica. Só que a gente não tem tantos argumentos pró que não sejam polêmicos. Você também tem muito argumento contra. Também? A gente não vai gastar tanto tempo falando sobre isso por questão de tempo, mas recomendo a leitura para quem se interessar. Além disso, você tem a diferença entre língua e dialeto. Tudo bem? O que é uma língua? Pois bem, a gente não tem uma resposta muito boa em linguística, além da frase língua é um dialeto com exército e uma marinha. Tudo bem? O que se quer dizer por isso? A língua portuguesa que a gente fala no Brasil e a língua portuguesa falada em Portugal são a mesma língua? Pois é, elas têm algumas diferenças, mas se a gente tiver aqui entre nós algum ouvinte lusitano, talvez ele esteja entendendo muito bem, ou ela, o que eu estou dizendo. A gente, por outro lado, talvez não consiga entender muito bem aqui no Brasil alguém do Alentejo. Nós temos umas regiões de Portugal que são um pouquinho complicadas de entender, e os próprios portugueses também costumam ter dificuldade. Mas a gente diz que todo mundo fala a mesma língua. Por outro lado, você talvez tenha ouvido falar que o mandarim, o cantonês, são dialetos diferentes do chinês. O problema aí é que
Quem fala mandarim entende tão bem como quem fala cantonês, quanto alguém que fala português entende quem fala francês. Dá para entender alguma coisa, mas não vai ser a mais fácil das comunicações, né? Então, geralmente, a gente fala que línguas, né, são a mesma língua quando os falantes se entendem, e dialetos quando eles não se entendem. Tudo bem? Quando a gente for escolher, então, as línguas, a gente vai ter os seguintes cuidados. A gente vai evitar pegar línguas de uma mesma família linguística, para não focar muito em uma mesma família que é parecida por ter uma origem comum. E a gente vai evitar pegar línguas de uma mesma região, para também ter o cuidado de não usar várias línguas que talvez estejam numa mesma zona de convergência. Talvez a parte pela qual essas línguas é comum se deve ao fato da proximidade e o contato entre elas. Tudo bem? Então, agora vai aparecer na sua tela, um pouco das diferentes famílias linguísticas. E então, se você quiser dar uma olhada com mais calma, eu aconselho que você vá pausando enquanto eu falo para ler o que está escrito na tela. Mas essas são as principais famílias linguísticas da Ásia. As línguas afroasiáticas, das quais a gente tem, por exemplo, aí o árabe, o hebraico, e já na África, o etíope. As línguas austroasiáticas, às vezes também são chamadas de Mon Khmer, das quais as mais famosas são o vietnamita e o cambojano. As línguas austronésias, né, das quais as mais famosas são o malaio, o javanês, o tagalo, né? O malaio também, aí incluindo o indonésio, né? Lembra aquela questão do dialeto da língua? Pois é. As línguas cartevélicas, também, como o georgiano, por exemplo, para todos os efeitos, estou considerando aqui como a parte da Ásia, quase. Está bem na beirada. As línguas coreânicas, ou seja, o coreano. As línguas Chukchi, Kamchatka, tudo bem? São umas línguas faladas no finalzinho da Sibéria, lá no extremo leste. As línguas dravidianas, faladas geralmente no sul da Índia. E você também tem uma língua falada no Paquistão. As línguas indo-europeias. E aí está o motivo pelo qual o português e o nepalês são parecidos. Elas pertencem às línguas indo-europeias, dentre as quais as mais faladas são a hindi, bengali e punjabi. Claro, estou falando aí das línguas asiáticas. As línguas japônicas, das quais a gente pode falar do japonês e uma língua bastante próxima, né, que é o Okinawan. As línguas mongólicas, das quais, né, a gente pode falar do mongol e outras línguas mais próximas. As línguas sino-tibetanas, né, das quais você tem aí as línguas chinesas, tudo bem? Como mandarim, cantonês, as línguas geralmente faladas no Tibete e em regiões próximas, tudo bem? As línguas Thai Kadai, da qual a mais famosa é o tailandês. As línguas tungúsicas, tudo bem? Da qual você tem, por exemplo, o Evenk e o Solon, são línguas aí geralmente faladas ou na região da Manchúria, no norte da China ou na Sibéria. As línguas túrquicas, da qual a mais famosa é o turco, mas você também tem aí o cazaque, o azeri, o uzbek. E dentro de cada família dessa, a gente vai focar em uma e geralmente vai ter um exemplo de uma ou de outra nas próximas aulas. Preparados então para a próxima parte? Comecemos agora a falar então sobre a tipologia linguística, que é a linha teórica que a gente vai usar. Antes, vamos começar a focar no que é linguística, depois no que é tipologia linguística, e aí eu digo para você o que é que fazem os tipólogos. Tudo bem? Então vamos lá. O que é a linguística? A linguística busca descrever as línguas naturais, sendo então descritiva. A gente busca dizer como que as pessoas falam, não como que elas devem falar. E a gente vai lidar com das diferentes linhas teóricas da linguística, no caso aqui, a tipologia funcional. Tudo bem? Mas o que significa exatamente tipologia? Tipologia é uma palavra que é usada em várias áreas, tudo bem? Como
sistema de classificação por tipos. Fora das línguas, vamos tentar imaginar, por exemplo, o que ia levar as pessoas a classificarem diferentes itens ou elementos em diferentes tipos e grupos. Tudo bem? Vamos pensar, por exemplo, em um esporte que é jogado em grupo, como futebol. De quantas maneiras diferentes a gente pode dividir os jogadores? A gente pode dividir em time, né? Se você tem um jogo, por exemplo, entre Corinthians e Palmeiras, entre a Alemanha e o Brasil, você divide os jogadores entre os jogadores de um time e jogadores de outro. O que os membros desses diferentes grupos têm em comum? Bom, você tem aí, né, diferentes objetivos entre cada time, cada um tenta fazer, né, gol no outro, mas você tem também, por exemplo, os goleiros. Os goleiros, né, têm em comum, por exemplo, o fato deles poderem usar as mãos com uma frequência maior do que os outros jogadores. Você tem os atacantes, que jogam mais na frente, e os zagueiros, que jogam na defesa, né? E o que os membros desses grupos têm de diferente? Lembra que eu falei que os goleiros podiam usar as mãos? Pois é, os outros 10 jogadores de cada time, pelo menos não deviam usar as mãos, talvez para bater um escanteio e tudo mais, né, quando a bola cai fora e aí tem que jogar de volta. Mas, tirando isso, nada de usar a mão. O goleiro pode, os outros não. Então percebe que aí é uma diferença que você marca entre os dois grupos. A gente sempre está olhando o que os grupos têm em comum e o que eles têm de diferente. Então, tipologia linguística é basicamente fazer isso que a gente fez com os jogadores de futebol, só que com os diferentes tipos de língua, explicando as possíveis causas por trás da existência da diversidade encontrada. Tudo bem? Se a gente nota que as línguas têm em comum uma característica e diferente outra, legal. Mas, e aí? A gente busca então também mostrar o que pode causar essa similaridade ou essa diferença. Se a gente descobrir que as línguas tendem a funcionar de um jeito específico, é bastante provável que exista um motivo. E a gente tenta então explicar o porquê. A gente vai ter que usar vários exemplos de várias línguas e eu não vou simplesmente só jogar as palavras. Tudo bem? Aqui tem um modelo de como os exemplos podem aparecer da maneira mais completa. Tá? Você tem aqui a palavra, a frase em inglês, né, a blue shirt, e você tem em cima aqui as funções das palavras, tudo bem? Adjetivo e substantivo nesse caso, a blue shirt, e né, a blue shirt, esse a no início é o artigo, a tradução em português, que é o que a gente chama de glosa, e primeiro vem uma tradução palavra por palavra e depois a tradução do exemplo. Então, se você fala em inglês a blue shirt, em português fica uma azul blusa, que não é exatamente a maneira mais normal de dizer isso. Então, coloca embaixo uma blusa azul. Tudo bem? Então, aproveitando a deixa, vamos olhar como é que é a ordem substantivo-adjetivo nas seguintes línguas: inglês, português também, né? E vietnamita e japonês. Em inglês, você tem a blue shirt, azul blusa, então o adjetivo está vindo aí primeiro e depois o substantivo. Se a gente fala em japonês, aoi shirts, aoi é a palavra azul e shirts é a palavra blusa. Percebe que qualquer semelhança aí com o inglês, né, não é mera coincidência. A palavra shirt é de onde vem a palavra shirts. Tá? E você tem aqui o exemplo em vietnamita. E agora, peço desculpas para qualquer falante de vietnamita que esteja ouvindo, tá? Mas você tem aqui a một chiếc sơ mi trắng, né? Uma peça blusa azul. E percebe que então você tem o adjetivo vindo depois do substantivo, né? Você primeiro tem azul blusa, depois só azul blusa, em japonês não tem o artigo, e em vietnamita apareceu uma palavra nova aí também. Você tem peça blusa azul. A gente pode, pelo menos por enquanto, fazer o seguinte: dividir as línguas entre as línguas que tem a ordem substantivo-adjetivo
que é o caso do português e do vietnamita, e as línguas que têm a ordem adjetivo-substantivo, que é o caso do inglês e do japonês. Mesmo essas línguas tendo gramáticas um pouquinho diferentes. Percebe que em vietnamita tinha uma palavra nova, né? E em inglês você tinha o artigo, e em japonês você não tinha o artigo. Essas diferenças foram relevantes para a gente falar, né, qual era a ordem de adjetivo e de substantivo? Não era esse o ponto, não foi isso que a gente estava focando, então o que a gente queria era só ordem adjetivo e substantivo. Mas aí você pode fazer uma pergunta: e como é que a gente sabe que as palavras que significam azul eram mesmo adjetivos? Afinal de contas, em japonês, por exemplo, você não precisou concordar em gênero com a palavra blusa, só que nem em inglês e nem em vietnamita. Tudo bem? Não dá para esperar que cada estrutura se comporte exatamente da mesma maneira em todas as línguas. Se a gente acreditar que o adjetivo em uma língua precisa ser como em português, a gente vai estar partindo do pressuposto de que o português é uma espécie de padrão ouro da comparação linguística, o que não é o caso. Não dá para esperar que as outras línguas se comportem como o português. A gente não quer cometer esse erro. Mas como é que a gente faz isso então? Como é que a gente compara sem cair nesse erro de achar que uma língua específica é o padrão ouro? Vamos começar então a definir sujeito. Se a gente olha sujeito em português, os pronomes são diferentes quando eles estão na posição de sujeito e objeto. Tudo bem? A gente fala que ela o abraçou. Legal? Você tem aqui a palavra ela na terceira pessoa, na função de sujeito. E essa palavra, por exemplo, ela iria mudar, né, se estivesse na posição de objeto. Ela não poderia ser, né, ela o abraçou, ela a abraçou. Mas ela abraçou não é português muito bom. Percebe que se a gente fala ela abraçou ela, que no português coloquial é perfeitamente possível, a ordem das palavras aí também é importante. Legal? Mas ela vê as crianças. O verbo concorda com o sujeito, não com o objeto. Você não pode falar ela vem as crianças. Tudo bem? As crianças veem ela, no português coloquial, perfeito. As crianças a veem, ótimo. Mas percebe que a gente tem aí algumas regras bastante específicas. Se a gente fosse tentar fazer isso em japonês, o problema é, em japonês, os pronomes não variam de acordo com a posição na frase. Tudo bem? Se ele fala Kanojo wa kare o hagushita, significa ela abraçou ele. Tudo bem? E não mudou nada. Só que, se você chega e vai, por exemplo, dar uma olhada nos verbos, nas marcas de pessoa. Kanojo wa kodomo tachi o mita. Ela viu as crianças. Ela vê as crianças, aliás. Ela viu as crianças. Kodomo tachi wa kanojo o mita. As crianças viram ela. Percebe que o verbo continua do mesmo jeito. Não teve nenhuma diferença entre ela ver as crianças e as crianças viram ela. Ela via as crianças, aliás, desculpa. Então, não tem nada parecido com as regras que a gente viu do português. Então, se a gente pega o português como padrão ouro, a gente ia ter que dizer que, então, não existe sujeito em japonês. Não é um bom ponto de partida. Cada língua tem suas peculiaridades. A gente não pode só olhar a estrutura, então. O que a gente vê? A gente vê a função das palavras em cada uma das línguas. Tudo bem? O que a gente faz é comparar em diferentes línguas as diferentes estruturas com funções similares. Quando a gente fez a tradução, a gente partiu desse pressuposto que em kanojo wa kodomo o mita, ela viu as crianças. Cada palavra tinha uma função parecida e a gente partiu daí para fazer a nossa análise. A gente vai começar a olhar daqui para frente vários exemplos do WALS, World Atlas of Language Structures. Tudo bem? E uma delas é a comparação para marcação verbal de pessoas. Se a gente fosse olhar, por exemplo, e comparar as línguas com base nisso. A linguista Anna Siewierska comparou 378 línguas e procurou se e como os verbos apresentam as marcas de pessoa. E ela achou 5 possibilidades. As línguas que não têm marca nenhuma no verbo, as línguas
que tem só a marca de sujeito no verbo, as línguas que têm só o objeto, as línguas que podem ter ou sujeito ou objeto, ou as línguas que têm as duas marcas. Você tem aqui um mapa, tá? Cada um com uma cor diferente, você pode pausar o vídeo para ver mais ou menos como é que está distribuído, mas você pode olhar que você tem diferentes regionais na Ásia, por exemplo. O leste e sudeste asiático é uma região em que é extremamente comum não ter marcação de pessoa no verbo. Já no oeste e no sul, é bastante comum que, assim como no caso do português, você tenha essa marca de pessoa no verbo. Tem exceções? Tem, mas percebe aí que você tem, né, zonas parecidas. O que a gente fez até aqui, então, quando a gente comparou as línguas, começou a falar de sujeitos, né, em geral? Primeiro a gente escolheu a função da língua que a gente quis pesquisar. No caso, como marcar um participante no verbo. Sujeito, por exemplo. A gente procurou diferentes construções ou estratégias usadas para mostrar na língua essa função. Tudo bem? A gente vai dizer que ele codifica a situação. A partir daí, um tipólogo ia procurar correlações ou dependências entre as diferentes construções usadas e outros fatores que possam influenciar a maneira com a qual elas aparecem e que sejam internas à língua, tudo bem? Coisas que dentro da língua podem ter relação com isso ou não. E aí você vê, será que você tem um sujeito nessa posição, né, tem uma correlação, por exemplo, com você ter um verbo de um outro tipo? Será que as línguas que têm verbo, a marca de sujeito no verbo são línguas que você, por exemplo, costuma ter a ordem de adjetivo antes de substantivo? Pode, por que não? A gente pode dar uma olhada e ver se faz sentido ou não. E é nessa parte das correlações e dependência que fica bastante exercício. Fica bastante divertido, aliás. Vamos fazer um mini exercício? Vamos dar uma olhada nas passivas. A gente pega, por exemplo, a passiva em mongol, tudo bem? Nohai, morig, baried. Se tiver alguém que fala mongol, eu peço mil desculpas, eu não falo. Eu vou tentar, na melhor possível aqui, falar como é que se diz. Tudo bem? O cão, então, pegou o gato. Você tem aqui o cão na função de sujeito, gato na função de objeto e baried é alguma coisa como pegar, né? E se você pega a frase mor no hind bariegder, você tem o gato, né, pelo cachorro, pegar, ou seja, o gato foi pego pelo cachorro. Você agora, vamos começar a fazer o exercício. O que mudou nos exemplos? Você consegue me dizer? Pois é, o sujeito, ele sempre aparece sozinho, né? No hai, no caso do cachorro, quando o cachorro pegou o gato, tá lá. Mor, também quando o gato foi pego pelo cachorro, tá lá, sem marca nenhuma. Quando o gato é objeto, ele aparece depois com ig no final, né? No hai morig, barieb, cachorro, né, pegou o gato, e barieb aí, né, é o verbo. Percebe que quando a gente coloca no segundo exemplo, aparece uma parte nova, né? Esse egdeb, né? Mor no hind bariegdeb. O cachorro foi pego, o gato foi pego pelo cachorro. Tem um pedaço a mais no verbo. E você tem uma marcação diferente aí entre o que antes era objeto e agora também o agente. Passiva em coreano, né? Você tem aqui a Tiga Koyangil a Molata. Gente, eu sei que está escrito com 2 S. A pronúncia do coreano não fui eu que fiz essa maneira de romanização. Acredita em mim, a pronúncia é parecida com essa. Tudo bem? O rato está na posição de sujeito. O gato está com uma marca aqui que a gente ainda não vai dizer o que é. E você tem molata, tudo bem? Que é o verbo morder. Aí, nesse caso, o rato mordeu o gato. E você tem a frase Kunyangiga a Jege Muyota. Você também tem aí, então, a palavra gato no sujeito, rato com alguma coisa aí também depois, e o verbo morder com alguma outra coisa. O que mudou nos exemplos? Bom, a gente pode ver que o sujeito sempre está terminando com K, né? Percebe que de vez em quando a pronúncia é H, mas coisa da língua. O objeto, ele aparece com R e o agente, né, com uma outra marca. E o verbo, ele também mudou um pouquinho de nota para mulher tá. Então, você tem aí
uma diferença na marcação do objeto ou do agente, e o verbo também mudou um pouco. Tem um pedaço a mais no verbo. Está percebendo alguma coisa comum? Vamos olhar em japonês? Inoa neko o kanda. Então você tem aí cachorro, né, com a marca wa, neko o kanda. E você tem neko wa inu ni kamareta. Percebe que você também tem uma diferença aí. Você consegue perceber que a palavra gato, né, tá aqui repetindo, neko. A palavra cachorro está repetindo também aqui, inu, mas kanda virou kamareta. Que línguas que têm uma ordem SOV parece que fazem a passiva com uma mudança no verbo, e a gente pode dizer então que a gente tem universal. São línguas com ordem SOV, ou seja, línguas que têm a ordem sujeito, objeto e verbo, formam a passiva com a adição de um pedaço no verbo. Olha só, o que a gente fez? A gente disse então que existe um universal. O que são universais? Tendências, absolutas ou não, encontradas nas comparações das estruturas linguísticas, o que a gente chama de estratégia, que compartilham da mesma função. Dizemos que duas ou mais estratégias são equivalentes através de generalizações tipológicas. Alguns universais não querem dizer muita coisa, mas eles existem. Por exemplo, todas as línguas que têm vogais nasais também têm vogais orais. Ou seja, o português tem vogal nasal como como mão, corações, né? Também tem vogais orais. Caso contrário, a gente só teria o tempo todo. Isso não quer dizer que existe uma língua que todas as pessoas falem, né, pelo nariz. É a única coisa que está dizendo. Mas a gente pode ver coisa mais interessante aí também. Tá legal? E que a gente vai aprender nos próximos dias. Quais foram os conceitos importantes, então, que a gente pegou até agora? Classificação tipológica. Quando a gente classifica diferentes tipos de língua de acordo com o tipo de estrutura que ela apresenta. Comparação interlinguística. Quando a gente compara diferentes línguas, né? Ou seja, não uma língua só. A gente não está comparando a mesma língua e vendo dentro de uma língua. A gente também está olhando entre diferentes línguas. E generalização tipológica. Quando a gente faz uma generalização das estruturas que aparecem sistematicamente em diferentes línguas. Duas línguas nunca vão ser idênticas, mas a função dos elementos podem ser um pouquinho similares. Tudo bem? Mas calma! Essas foram apenas as nossas primeiras tentativas, com o número reduzido de línguas devido ao tempo, a gente se adaptando. O ideal é a gente procurar com mais calma em outras línguas para ter certeza de que a gente não tenha só dado sorte. Percebe que se a gente olhar só 2, 3, pode ser pura coincidência. E é assim que a gente vai olhar a partir de amanhã. Então, foi uma introdução bastante rápida. Sinta-se à vontade para reprisar o que você quiser. Se você quiser também conhecer mais sobre tipologia linguística, tem aqui alguns livros introdutórios que podem ser úteis. Infelizmente, eles estão, a maior parte, em inglês. Se tem algum livro em português agora, no momento da gravação, eu desconheço. Tá? Mas, por enquanto, é isso. Até amanhã. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a NEASA ou sobre o meu trabalho, tem alguns links aí na tela. Tudo bem? Então, até mais.